Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Satanás diz: você pode passar pela porta da prostituta, embora não vá para a cama com ela. Você pode sentar e jantar com o bêbado e viver na roda dos escarnecedores, embora não fique bêbado com o bêbado. Você pode contemplar a beleza de Jezabel e brincar com Dalila, embora não cometa maldade com uma ou outra. Você pode, junto com Acã, manusear a cunha de ouro, embora não roube a cunha de ouro junto com ele. O primeiro remédio é insistir solenemente nas Escrituras, que expressamente nos ordenam evitar as ocasiões de pecado e a menor aparência do mal, como está em 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstenha-se de toda aparência do mal. Tudo o que é heterodoxo, insalubre e desagradável, evite-o, como faria com uma serpente ou uma cobra em seu caminho, ou como um veneno em sua comida. Epifânio diz que na antiga lei, quando qualquer cadáver era carregado por qualquer casa, eles eram instruídos a fechar as portas e janelas. Teodósio rasgou os argumentos do ariano apresentados a ele por escrito, porque os considerou repugnantes às Escrituras. Agostinho se retraiu até de ironias, porque muitas vezes pareciam mentiras. Quando Deus ordenou aos judeus que se abstivessem da carne de porco, eles nem ao menos deram um nome, mas em suas conversas comuns chamariam a porca de outra coisa. Abster-se de toda a aparência do mal é não fazer nada onde o pecado apareça ou que tenha uma sombra de pecado. Bernardo de Claraval diz: é abster-se de tudo que seja de mau espetáculo ou de má reputação, para que ele não possa ferir a consciência nem a nossa vida. Devemos evitar e ser tímidos da própria exibição e sombra do pecado, se tivermos uma consideração por eles. Nosso crédito no exterior ou nosso conforto em casa. Foi um bom conselho o que Lívia deu ao seu marido Augusto. Cabe a você não apenas não fazer o mal, mas parecer que não o faz. Assim, Judas 23 diz para nós, odiando até mesmo a roupa manchada pela carne. É uma frase tirada da limpeza legal que foi contraída ao tocar as casas, os vasos, as roupas de pessoas impuras. Segundo a lei, os homens não podem tocar em um pano menstruado, nem Deus aceitaria uma oferta de paz manchada. Portanto, não devemos apenas odiar e evitar pecados crassos, mas tudo que possa ter um cheiro ou suspeita de pecado. Devemos abominar os próprios sinais do pecado. Portanto, em Provérbios 5:8 diz: afasta o teu caminho para longe dela, e não te aproximes da porta da casa da prostituta. Aquele que não deseja ser queimado deve temer o fogo. Arriscar-se na ocasião do pecado e então depois orar, não nos deixe cair em tentação, é o mesmo que enfiar o dedo no fogo e então orar para que ele não queime. Portanto, em Provérbios 4, 14 e 15, você tem outro mandamento: não entre no caminho dos ímpios, não andes no caminho dos homens maus, evite-o, não te deixes passar, desvia-te dele e vai-te embora. Essa tripla gradação de Salomão mostra com grande ênfase como é necessário que os homens fujam de toda aparência de pecado, como o marinheiro evita pedras e rochas, e como os homens evitam aqueles que têm as feridas da peste correndo sobre eles. Como as ervas daninhas põem em perigo o milho, como uma infecção põe em perigo o sangue, ou como uma casa infectada põe em perigo a vizinhança, assim a companhia dos ímpios põe em perigo os piedosos. A amizade com companheiros perversos é uma das mais fortes correntes do inferno e nos liga a uma participação tanto em seu pecado quanto em sua punição. O segundo remédio contra este ardil de Satanás é solenemente considerar que, ordinariamente, não há conquista sobre o pecado sem que a alma se desvie da ocasião do pecado. É impossível para aquele homem vencer o pecado se ele brinca e se diverte com as ocasiões do pecado. Deus não removerá a tentação de pecar a menos que você se desvie da ocasião do pecado. É uma coisa correta e justa para Deus que caia na cova aquele que se aventura a dançar à beira da cova, e que seja um escravo do pecado aquele que não fuja das ocasiões do pecado. Enquanto houver combustível em nosso coração para a tentação,
não poderemos estar seguros. Quem tem pólvora precisa manter-se longe o suficiente de faíscas. Apressar-se nas ocasiões de pecado é tentar a nós mesmos e tentar Satanás para tentar nossas almas. É muito raro que qualquer alma brinque com as ocasiões do pecado e essa alma não se enrede pelo pecado. A fábula diz que a borboleta perguntou à coruja como ela deveria lidar com o fogo que havia chamuscado suas asas, que a aconselhou a não contemplar nem mesmo sua fumaça. Raramente, Deus mantém aquela alma longe dos atos de pecado, que não se afasta das ocasiões de pecado. Aquele que se aventura nas ocasiões do pecado é como aquele que apagaria o fogo com gasolina. Almas, frequentemente, lembrem-se de quão frequentemente vocês foram vencidos pelo pecado, quando ousadamente foram às ocasiões de pecado e se aproximaram assim. Olhe para trás, almas, para os dias da sua vaidade, em que você foi tão facilmente conquistado quando tentado, vencido como agredido, quando você brincou com as ocasiões de pecado. Assim, no futuro, você vai ser impedido de agir pelo pecado e tornado vitorioso sobre o pecado se você fugir das ocasiões do pecado. O terceiro remédio contra este ardil de Satanás é seriamente considerar que outros preciosos santos, que uma vez foram gloriosos na terra e agora estão triunfando no céu, se afastaram da ocasião do pecado, como o próprio inferno, como você pode ver em Gênesis 39:10, José. E aconteceu que, como ela falava com José dia após dia, ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou para estar com ela. José era famoso por todas as 4 virtudes cardeais. Nesta única tentação você pode ver sua fortaleza, justiça, temperança e prudência, em que ele evita a ocasião, pois ele nem mesmo estaria com ela. O diabo sabe que a natureza corrupta tem uma sementeira para todos os pecados, que sendo extraída e regada por alguma ocasião pecaminosa, é logo posta em ação para produzir a morte e destruição. Deus não removerá a tentação até que removamos a ocasião da tentação. Um pássaro voando está seguro, mas não chega perto da armadilha sem perigo. O afastamento das ocasiões de pecado torna o homem mais parecido com o mais piedoso dos homens. Uma alma eminentemente graciosa não ousa chegar perto da tentação propositalmente. Assim Jó 31 diz: fiz um pacto com os meus olhos de não olhar com luxúria para jovem nenhuma. Eu ponho uma guarda na entrada dos meus sentidos, para que minha alma não seja infectada ou ameaçada por eles. O olho é a janela da alma, e se ela estiver aberta, sempre aberta, a alma pode esperar qualquer coisa entrar. Um homem pode não olhar atentamente para isso, para que ele não ame inteiramente. Os discípulos ficaram maravilhados ao contemplarem a beleza do templo. É melhor e mais seguro ter os olhos sempre fixos nos objetos mais elevados e nobres. Como o olho do marinheiro está fixo na estrela guia, quando sua mão está na popa. Portanto, Davi, quando era ele mesmo, evitava a ocasião do pecado, como está no Salmo 26, 4 e 5. Não perco tempo com mentirosos, nem concordo com hipócritas. Odeio as reuniões daqueles que praticam o mal e me recuso a me juntar aos ímpios. As histórias falam de alguns que não conseguiram dormir quando pensavam nos troféus de outros dignos que os precederam. Os exemplos mais elevados e escolhidos são para alguns, e devem ser para todos, muito vivificantes e provocadores. E que os exemplos daqueles santos dignos, Davi, José e Jó, prevaleçam sobre as suas almas para evitar as ocasiões de pecado. Todos devem se esforçar para ser como eles na graça, para que desejem ser iguais também em glória. Quem atira no sol, embora seja muito baixo, atirará mais alto do que quem mira em um arbusto. É melhor, e fala muito de Cristo no interior, olhar os exemplos mais elevados e dignos. O quarto remédio contra este ardil de Satanás é considerar solenemente que evitar as ocasiões do pecado é uma evidência da graça e que eleva um homem acima da maioria dos outros homens no mundo. O que um homem é de fato é o que ele é em tentação. E quando ocasiões pecaminosas se apresentam diante da alma, isso fala tanto a verdade quanto a força da graça em nós. Quando, como Ló, um homem pode ser casto em Sodoma, e como Timóteo,
pode viver moderado na Ásia, entre os luxuosos efésios, e com Jó podemos andar retamente na terra de Uz, onde o povo era profano em suas vidas e supersticiosos em sua adoração. E com Daniel podemos ser santos na Babilônia, e com Abraão justos na Caldeia, e com Neemias zelosos em Damasco, e etc. Muitos homens ímpios estão cheios de corrupção, mas não o mostra por falta de ocasião. Mas aquele homem é certamente piedoso, que em sua conduta não será mau, embora tentado por ocasiões a pecar. Uma alma sem Cristo está tão longe de recusar ocasiões para pecar, quando elas aparecem em seu caminho, que olha e anseia por elas. E ao invés de ir sem elas, ele as comprará, não apenas com amor ou dinheiro, mas também com a perda da sua alma. Nada além da graça soberana pode cercar um homem contra as ocasiões de pecado, quando ele é fortemente tentado por isso. Portanto, como você deseja nutrir uma evidência preciosa em seu próprio seio da verdade e da força de suas graças, evite todas as ocasiões pecaminosas. Plutarco diz que Demóstenes era excelente em louvar os atos dignos de seus ancestrais, mas não de imitá-los. Que isso não seja aplicável a muitos mestres de nossos dias. Ele mostra para a alma as misericórdias exteriores de que gozam os homens vaidosos e as misérias exteriores das quais eles estão livres, enquanto andam no caminho do pecado. Diz Satanás: você vê, ó alma, as muitas bênçãos que tais e tais pessoas desfrutam, que andam exatamente naqueles caminhos que sua alma evita, se assusta ao pensar, e nas muitas cruzes das quais são libertos, até mesmo as que tornam outros homens que dizem que não ousam andar assim, estão carregando, para passar os dias suspirando, chorando, gemendo e lamentando. E, portanto, diz Satanás: se quiseres ser libertado da noite escura da adversidade e desfrutar do sol da prosperidade, você deve andar nos caminhos deles. Com esta estratagema, o diabo levou aqueles em Jeremias 44, 16 a 18. Não daremos ouvidos às suas mensagens do Senhor. Faremos tudo o que quisermos. Queimaremos incenso à rainha do céu e ofereceremos a ela tanto quanto quisermos, assim como nós e nossos antepassados fizeram antes de nós, e como nossos reis e príncipes sempre fizeram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Pois naqueles dias tínhamos o que comer, estávamos bem de vida e não tínhamos problemas. Mas desde então paramos de queimar incenso para a rainha do céu e paramos de adorá-la. Então temos enfrentado muitos problemas e sofrido os efeitos da guerra e da fome. Esta é apenas a linguagem de um mundo de almas ignorantes, profanas e supersticiosas, que teriam retornado à escravidão, sim, aquela escravidão que era pior do que a que os israelitas resmungavam. O primeiro remédio é considerar solenemente que nenhum homem sabe como o coração de Deus se posiciona em relação a uma pessoa por meio de suas bênçãos externas a essa pessoa. Sua mão de misericórdia pode estar voltada para um homem, quando seu coração pode estar contra aquele homem, como você pode ver em Saul e outros. E a mão de Deus pode ser posta contra o homem, quando o coração de Deus está firmemente posicionado sobre esse homem, como você pode ver em Jó e Efraim. A mão de Deus foi severamente posta contra eles, e ainda assim, o coração e afeições de Deus estavam trabalhando fortemente para eles. Nenhum homem conhece o amor ou o ódio de Deus por sua misericórdia exterior ou miséria para com eles, porque todas as coisas vêm igualmente a todos, aos justos e aos injustos, aos bons e aos maus, aos limpos e aos impuros. O sol da prosperidade brilha tão bem sobre as amoreiras do deserto como sobre as árvores frutíferas do pomar. A neve e o granizo da adversidade caem sobre o melhor jardim, bem como sobre o fedorento monte de cinzas ou o deserto selvagem. Os fins de Acabe e Josias coincidem nas próprias circunstâncias. Saul e Jonatas, embora totalmente diferentes em suas naturezas, méritos e comportamentos, ainda assim em suas mortes, eles não foram divididos, morreram no mesmo dia pela espada. Saúde, riqueza, honras, cruzes, doenças, perdas são lançadas sobre homens bons e homens maus igualmente. Moisés morre no deserto, assim como aqueles que murmuraram.
Nabal é rico, assim como Abraão. Aitofel é sábio, assim como Salomão. Doeg é homenageado por Saul, assim como José foi homenageado por Faraó. Normalmente, o pior dos homens tem muitas dessas coisas externas. Normalmente, o mais santo dos homens tem menos da terra, embora a maior parte do céu. Cícero julgou que a religião dos judeus não era nada, porque eles eram frequentemente vencidos, empobrecidos e aflitos. E a religião de Roma estava certa, porque os romanos prosperaram e se tornaram governantes do mundo. E ainda embora os romanos tivessem a mão de Deus, ainda assim os judeus tinham seu coração, pois eram muito amados, embora severamente aflitos. O segundo remédio contra esse ardil de Satanás é considerar seriamente que não há nada no mundo que tanto provoca a Deus ficar irado como o homem recebendo encorajamento da bondade e da misericórdia de Deus para praticar ainda mais o mal. Isso você pode ver por aquele dilúvio de ira que caiu sobre o velho mundo e por Deus fazendo chover o inferno do céu sobre Sodoma e Gomorra. Isso está claro em Jeremias 44, 20 a 28. As palavras são dignas de sua melhor meditação. Oxalá estivessem gravadas em todos os vossos corações, constantemente em todos os vossos pensamentos. Embora sejam grandes demais para que eu possa transcrever, elas não são grandes demais para que eu as lembre. Argumentar da misericórdia de Deus à liberdade pecaminosa é a lógica do diabo. E esses lógicos sempre andam com uma mina de pólvora pronta para ser explodida. Nenhuma alma pode jamais evitar a ira de Deus dessa forma. Isso é maldade nas alturas, para um homem ser muito mal, porque Deus tem sido muito bom. Não existe espírito pior do que este no inferno. Ah, Senhor, a cólera, sim, a maior cólera não está às portas deste homem. Não estão as mais fortes cadeias de trevas preparadas para tal alma. Pecar contra a misericórdia e bondade é bestial, não é pior. Retribuir o bem com o mal é divino. Retratar o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o mal é estupidez, mas transformar o mal pelo bem é diabólico. E deste mal livra a minha alma, ó Deus. Essas almas transformam Deus em um mero boneco, um que não faz o que ele diz, mas eles vão descobrir que Deus é tão severo ao punir quanto é para com os outros misericordioso em perdoar. Boas ações agravam as maldades e nossa culpa é aumentada por nossas obrigações. O terceiro remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente que não há maior miséria nesta vida do que não estar na miséria, nenhuma aflição maior do que não ser afligido em momento algum. Ai daquela alma em que Deus não gastará uma vara e nunca disciplina. Este é o golpe mais triste de todos, quando Deus se recusa a disciplinar de todo, como está em Oséias 4:17. Efraim se juntou aos ídolos, deixe-o em paz com eles. Porque você deveria se apaixonar mais, você se revoltará cada vez mais, porque eu o abandonei, como está em Isaías 1:5. Quando o médico desiste do paciente, você diz: toque sua sineta, o homem está morto. Então, quando Deus entrega uma alma ao seu pecado sem controle, você pode verdadeiramente dizer: esta alma está perdida. Você pode soar sua sentença, pois ela está 2 vezes morta e arrancada pela raiz. A liberdade do castigo é a mãe da segurança carnal. O veneno da religião, a traça da santidade e o introdutor da maldade. Nada, disse alguém, parece mais infeliz para mim do que aquele a quem nenhuma adversidade aconteceu. Misericórdias externas muitas vezes se mostram uma armadilha para nossas almas. Colocarei uma pedra de tropeço, diz Ezequiel 3:20. A nota de votábulos é: eu farei prosperar em todas as coisas e não o impedirei de pecar por aflições. A prosperidade tem sido uma pedra de tropeço na qual milhões tropeçaram e caíram, quebrando o pescoço de suas almas para sempre. A religião gerou riquezas e a filha logo devorou a mãe, disse Agostinho. Portanto, se temos comida e roupas suficientes, vamos nos contentar. Mas as pessoas que desejam ser ricas caem em tentação e são apanhadas por muitos desejos tolos e prejudiciais que as levam à ruína e à destruição.
pois o amor ao dinheiro está na raiz de todos os tipos de males. E algumas pessoas, ansiando por dinheiro, se desviaram da fé e se perfuraram com muitas tristezas. 1 Timóteo 6, 8 a 10. O quarto remédio contra este ardil de Satanás é considerar seriamente que a falta de homens ímpios, sob toda a sua misericórdia externa e liberdade da adversidade, é muito maior do que todos os seus prazeres externos. Eles têm muitas misericórdias, mas carecem mais do que desfrutam. As misericórdias de que desfrutam nada são em comparação com as misericórdias de que carecem. É verdade que eles têm honras e riquezas, prazeres e amigos, e são poderosos. Sua família está estabelecida e sua descendência está diante dos seus olhos. Suas casas estão protegidas do medo, nem a vara de Deus está sobre ele, diz o profeta. Eles enviam seus pequeninos como um rebanho e seus filhos dançam. Eles pegam o timbre e a harpa e se alegram com o som do órgão. Eles passam seus dias na riqueza, seus olhos se destacam com a gordura. Eles têm mais do que o coração pode desejar, e eles não têm faixas em sua morte, aflições em sua morte. Mas sua força é firme. Eles não estão em apuros como os outros homens. No entanto, tudo isso não é nada comparado ao que falta. Eles carecem do interesse salvador em Deus, Cristo, o Espírito, as promessas, o pacto da graça e a glória eterna. Eles carecem de aceitação e reconciliação com Deus. Carecem de justiça, justificação, santificação, adoção e redenção. Eles carecem do perdão do pecado e do poder contra o pecado e da liberdade do domínio do pecado. Eles carecem daquele favor com Deus que é melhor do que a vida, e aquela alegria que é indizível e cheia de glória, e aquela paz que excede todo entendimento, e aquela graça, a menor centelha da qual vale mais do que o céu e a terra. Falta-lhes uma casa com alicerces, cujo construtor é Deus. Eles não têm aquelas riquezas que não perecem, a glória que não enfraquece, aquele reino que não se abala. Homens ímpios são os mais necessitados do mundo, sim. Eles carecem dessas duas coisas que deveriam tornar sua misericórdia doce, isso é, a bênção de Deus e o contentamento com sua condição. Sem essas coisas, o paraíso deles é apenas o inferno destilado, o inferno. Salmo 49, 11, 73, 7, Jó 21, 12. Quando seus corações se elevam e crescem com os pensamentos de sua abundância, se a consciência apenas colocar uma palavra e dizer, é verdade, aqui está aquela misericórdia exterior. Mas onde está o interesse salvador em Cristo? Onde está o favor de Deus? Onde estão os confortos do Espírito Santo? Onde estão as evidências para o céu? Essas palavras de consciência faz o semblante do homem mudar, seus pensamentos ficarem perturbados, seu coração ficar maravilhado e todas as suas misericórdias, à direita e à esquerda, estarem mortas e murchas, pois é o que acontecerá. Se apenas os olhos dos homens ímpios estivessem abertos para ver suas necessidades espirituais sob sua abundância temporal, eles clamariam e diriam com Absalão, o que são tudo isso para mim, enquanto eu não posso ver o rosto do rei? 2 Samuel 14, 23 e 32. O que é honra, riqueza e favor das criaturas, enquanto me faltar o favor de Deus, o perdão de meus pecados, o interesse salvador em Cristo e a esperança da glória? Ó Senhor, dê-me isso ou eu morro. Dê-me isso, senão morrerei eternamente. Nem Cristo, nem o céu podem ser hiperbolizados. Uma coroa de ouro não pode curar a dor de cabeça. Um chinelo de veludo não pode aliviar a gota. Honra ou riqueza não podem aquietar e acalmar a consciência ansiosa, desesperada e cheia de medo e desespero. O coração do homem é um triângulo de 3 lados que todo o círculo redondo do mundo não pode preencher. Como dizem os matemáticos, mas todos os cantos reclamarão de vazio e fome de outra coisa. O quinto remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente que as coisas externas não são o que parecem e são estimadas para ser. Elas têm, de fato, um exterior glorioso, mas se você olhar por dentro, descobrirá facilmente que elas enchem a cabeça de preocupações e o coração de medos. E se o fogo consumisse uma parte da minha propriedade,
e o mar fosse uma sepultura para engolir outra parte de minha propriedade. E se meus servos fossem infiéis no exterior e meus filhos fossem enganosos em casa. Ah, o secreto aborrecimento, irritação, ansiedade e tortura, que diariamente, sim, de hora em hora, atende às almas daqueles homens cujas mãos estão cheias de bens mundanos. Foi um bom discurso de um imperador. Você, disse ele, olhe para o meu manto púrpura e a minha coroa de ouro, mas se você soubesse quais são os cuidados que estão sob eles, não o tiraria do chão para tê-lo. Era uma frase verdadeira de Agostinho no Salmo 26. Muitos são infelizes por amar as coisas que fazem mal, mas são mais infelizes por tê-las. Não é o que os homens desfrutam, mas o princípio de onde vem que os torna felizes. Muitas dessas coisas externas geralmente causam grande distração, grande aborrecimento e, por fim, grande condenação aos seus possuidores. Se Deus os dá em sua ira e não os santifica em seu amor, eles finalmente serão testemunhas contra um homem e pedras de moinho para sempre afundar aquele homem naquele dia em que Deus chamará os homens a prestar contas, não para o uso, mas pelo abuso de sua misericórdia. O sexto remédio contra esse ardil de Satanás é considerar seriamente o fim e o desígnio de Deus em amontoar misericórdia sobre as cabeças dos ímpios que ele jamais chamará soberanamente, e em dar-lhes descanso e quietude daquelas tristezas e sofrimentos sobre os quais eles vão suspirar. Davi mostra o fim e o desígnio de Deus nisso. Quando tentei entender isso, fiquei confuso, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o seu destino final. Certamente, tu os colocaste em terreno escorregadio, tu os lançaste na ruína. Como de repente eles são destruídos, completamente varridos por terrores, como um sonho quando alguém acorda. Então, quando se levantarem, ó Senhor, tu os farás desaparecer desta vida. Salmo 73, 16 a 20. Assim no Salmo 92, 7, ainda que os ímpios floresçam como joio e os malfeitores floresçam com sucesso, só há destruição eterna pela frente. O fato de ele os elevar é apenas a fim de abatê-los. Êxodo 9,16 diz: e na verdade, para esta causa eu te levantei, para mostrar em você o meu poder e que o meu nome possa ser declarado em toda a terra. Eu constituí e coloquei você como um alvo, para que eu possa deixá-lo voar e segui-lo de perto, com praga sobre praga, até que eu tenha arrancado o próprio fôlego do seu corpo e conseguido um nome, colocando meus pés no pescoço de todo o seu orgulho, poder, pompa e glória. Há almas que o homem em seu juízo seria exaltado para que ele pudesse ser derrubado. Seria colocado mais alto do que os outros, quando é apenas para que ele seja rebaixado, mais baixo do que todos. Não há um homem perverso no mundo que foi colocado com Lúcifer tão alto quanto o céu, mas como Lúcifer será rebaixado até o inferno. Você pode pensar seriamente sobre isso, ó alma, e dizer: ó Senhor, eu humildemente anseio que tu me deixes ser pequeno neste mundo, para que eu possa ser grande em outro mundo, e baixo aqui, para que eu possa ser alto para sempre no futuro. Deixe-me abaixar, alimentar-me e viver abatido, para que eu possa viver contigo para sempre. Deixe-me agora ser vestido com trapos, para que por fim me vistam com suas vestes. Deixe-me agora ser colocado sobre um monte de cinzas, para que finalmente possa ser promovido para me sentar contigo em seu trono. Senhor, faça-me mais gracioso do que o grande, interiormente santo do que exteriormente feliz, e me transforme em mim mesmo em nada. Sim, faça-me pior do que nada, em vez de me armar por um tempo, para que tu possas me rebaixar para sempre. Valente, o imperador romano deixou de ser um imperador para ser um escabelo de Sapor, rei da Pérsia. Dionísio, rei da Sicília, perdeu sua glória real para ser um mestre-sala. A brava rainha Zenóbia foi trazida a Roma com correntes de ouro. Belisário, um general famoso, Henrique IV, Bajazé de Pítias, o grande Pompeu e Guilherme, o conquistador, estes, por serem muito elevados, foram rebaixados. Todos eles caíram de grande glória e majestade para grande pobreza e miséria. O sétimo remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente
que Deus frequentemente atormenta e pune aqueles a quem os outros pensam que Ele poupa e ama. Isto é, Deus realmente os atormenta e os pune com julgamentos espirituais, que são os maiores, os mais dolorosos e os mais pesados, a quem Ele menos pune com punições temporais, como está no Salmo 81:12, 78, 26 a 31 e 106:15. Ele lhes atendeu os pedidos, mas enviou fraqueza à alma. É uma praga pesada ter um corpo gordo e uma alma magra, uma casa cheia de ouro e um coração cheio de pecado. Não há homens na terra tão atormentados internamente como aqueles que encontram menos pragas externas. A cegueira da mente, a dureza do coração, o endurecimento da consciência a que essas almas são entregues, que aos olhos do mundo são considerados os homens mais felizes, porque não são externamente aflitos e atormentados como os outros homens. Almas, seria melhor que todas as pragas temporais que já se abateram sobre os filhos dos homens desde a queda de Adão se encontrassem imediatamente em suas almas, do que vocês deveriam ser entregues à menor praga espiritual, à menor medida de cegueira espiritual ou dureza espiritual de coração. Nada melhorará aquele homem, nem moverá aquele homem que está entregue aos julgamentos espirituais de Deus. Deixe Deus sorrir ou franzir a testa, acariciar ou golpear, cortar ou matar. Ele não se importa. Ele não considera que a vida ou a morte, o céu ou o inferno sejam colocados diante dele. Isso não o mexe. Ele está louco por causa do seu pecado, e Deus está totalmente pronto para fazer justiça à sua alma. A preservação deste homem é apenas uma reserva para uma condenação maior. Este homem não pode estabelecer limites para si mesmo. Ele se tornou um pirralho de perdição insondável. Ele tem culpa em seu peito e vingança em suas costas, onde quer que vá. Nem ministério nem miséria, nem milagre nem misericórdia podem apaziguar seu coração. É melhor ter um corpo ulcerado do que uma consciência cauterizada. É melhor não ter coração do que um coração duro. É melhor não ter mente do que uma mente cega. O oitavo remédio contra esse ardil de Satanás é demorar mais naquela estrita conta que os homens vaidosos devem fazer por todo o bem que desfrutam. Naquele dia, os homens prestarão contas das coisas boas que lhes foram confiadas, das coisas boas por eles negligenciadas, dos males por eles cometidos e dos males por eles permitidos. Então, uma boa consciência valerá mais do que todo o bem do mundo, diz Bernardo de Claraval. Os homens se demoraram mais nesse relato que eles devem, em pouco tempo, dar por todas as misericórdias de que desfrutaram e por todos os favores de que abusaram e por todos os pecados que cometeram. Isso faria seus corações tremerem e seus lábios tremerem e podridão entrar em seus ossos. Isso faria suas almas clamarem e dizerem: que nossas misericórdias tivessem sido cada vez menores, que nossa conta pudesse ter sido mais fácil e nosso tormento e miséria por nosso abuso de tão grande misericórdia, não maior do que somos capazes de suportar. Maldito seja o dia em que a coroa de honra foi colocada sobre as nossas cabeças e os tesouros deste mundo foram lançados em nosso colo. Maldito seja o dia em que o sol da prosperidade brilhou tão forte sobre nós e este mundo lisonjeiro tanto nos sorriu, a ponto de nos fazer esquecer de Deus, menosprezar Jesus Cristo, negligenciar nossas almas e nos afastar de nós o dia da nossa conta. Filipe III da Espanha, cuja vida foi livre de males grosseiros, professou que preferia perder seu reino a ofender a Deus voluntariamente. No entanto, estando na agonia da morte e considerando mais detalhadamente o seu relato que ele deveria dar a Deus, o medo o atingiu e essas palavras escaparam dele: quisesse a Deus que eu nunca tivesse reinado. Que aqueles anos que passei em meu reino eu tivesse vivido em uma vida solitária no deserto. Que eu tivesse vivido uma vida solitária com Deus. Com muito mais segurança eu teria morrido agora. Com muito mais confiança eu teria ido ao trono de Deus. Do que me beneficia toda a minha glória, senão que tenho muito mais tormento na minha morte. Deus mantém um registro exato de cada centavo de bênçãos temporais que Ele derramou e que as pessoas usaram para desonrá-lo. E isso no dia da conta os homens saberão e sentirão.
embora agora pisquem e não entendam. O sono da vingança causa o transbordamento do pecado, e o transbordamento do pecado causa o despertar da vingança. A misericórdia abusada certamente se transformará em fúria. A tolerância de Deus para com o pecado não é ignorar o pecado. O dia está próximo em que ele pagará aos homens iníquos pelo abuso de antigas e novas misericórdias. Se ele parece lento, ainda assim, tenha certeza, ele jamais deixará de fazer o que prometeu. Ele tem saltos de chumbo, mas mãos de ferro. Quanto mais ele estica o arco ou puxa a flecha, mais fundo ele ferirá no dia da vingança. As ações dos homens estão todas impressas no céu, e Deus irá, no dia do relato, lê-las em voz alta aos ouvidos de todo o mundo, para que todos digam amém à justa sentença que ele proferirá sobre todos os desprezadores e abusadores de misericórdia. Jerônimo ainda achava que aquela voz estava em seus ouvidos: levanta-te, morto, e vem ao julgamento. Tão frequentemente quanto penso naquele dia, como todo o meu corpo treme e meu coração estremece.